Olá meninas, bom dia. Vamos dar continuidade nas nossas aulas, né, sobre as doenças que vocês me mandaram as sugestões. Eu vou falar hoje para vocês sobre a pneumonia. Ela não é, apesar dela não ser uma doença neurológica, ela é uma doença que ela afeta bastante os idosos e ela tá bem em alta agora, infelizmente, por causa do coronavírus, né? Então a gente vai falar um pouquinho, é um vídeo bem rapidinho sobre ela. Então o que é a pneumonia? A pneumonia ela é causada por um agente infeccioso, pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, que ele penetra no pulmão e também por reações alérgicas. Então eles penetram nos pulmões e acabam causando essas reações. E o que essa reação ela faz? A principal coisa que essa reação causa, o principal sintoma que essa reação causa dentro dos pulmões, dos alvéolos, né, que é onde ocorre a troca gasosa, é secreção. Ela enche os nossos pulmões de secreção. Então, por isso que o paciente, quando ele tem pneumonia, ele fica com o famoso pulmão carregado, né, que a gente fala. É por isso, esse fungo, essa bactéria ou esse vírus, ele causa uma reação no nosso sistema imunológico que aumenta a secreção pulmonar. Então ele enche o pulmão de secreção e essa secreção acaba dificultando a troca gasosa, ou seja, acaba dificultando a respiração. Acontece várias coisas que eu não vou entrar muito aqui em detalhe, que não nos interessa muito, mas basicamente é isso. Ele dificulta essa troca gasosa, o pulmão ele precisa estar limpinho para a gente poder respirar. E a pneumonia, ela enche o pulmão de secreção, ela enche o pulmão de catarro. Então é isso que acontece no nosso organismo. Os sintomas da pneumonia são confusão mental, febre alta, dor no tórax, secreção purulenta de cor esverdeada ou muito amarelada, prostração, principalmente os idosos, eles ficam muito fraquinhos. Isso, a pneumonia, ela realmente acaba com o idoso. Alteração da pressão arterial, pode ser que ela aumente, pode ser que ela abaixe, né? Pode ser que ele tenha uma hipertensão ou uma hipotensão. Então, se vocês perceberem esse tipo de sintoma no paciente de vocês, ele tá com muito catarro, tá tossindo demais, aquela tosse carregada, o catarro tá daquela cor esverdeada, aquele amarelo esverdeado, tá com muita dor no tórax, febre, isso tudo é sintoma, fraqueza, né? O paciente ele fica prostrado, ele só quer ficar deitado. Isso tudo são sintomas de pneumonia. Quais são os fatores de risco, né? Quem tem o maior risco de adquirir pneumonia? Deixa eu só arrumar aqui o celular, tá meio torto. Quem tem o maior risco de adquirir a pneumonia? Resfriado, quem tem resfriado mal cuidado pode virar uma pneumonia. Ar-condicionado, quem gosta muito do ar-condicionado, ele seca muito o ar e isso ajuda a propagar os vírus e as bactérias que tá aí no ar, que é normal, né? Que o ar ele não é estéril. Existem muitos vírus, muitas bactérias, então é normal. E o ar-condicionado ele acaba ressecando esse ar, ele tira a umidade do ar e isso ajuda a propagar esses vírus e essas bactérias. O álcool ele interfere muito na capacidade imunológica do paciente, né, na defesa imunológica. Então ele abaixa a imunidade. E se você tá com a imunidade baixa, a propensão é você adquirir mais doenças. Então você tem lá uma porta aberta para vírus, bactérias, fungos de todas as espécies. Então por isso que é importante a gente
evitar o álcool, ou pelo menos fazer um uso moderado dele. O fumo, porque ele provoca uma reação inflamatória nos pulmões, e aí isso facilita a penetração dos agentes infecciosos. Também é um fator de risco. Todo mundo fala, ai, mas o fulano fumava e teve pneumonia, o fulano aliás, o fulano não fumava e ele teve a pneumonia, não bebia. Gente, realmente, eu não fumo, eu não bebo, mas eu posso ter pneumonia por esses outros fatores. Eu gosto de ar-condicionado, né? Às vezes a gente tem um resfriado e não se cuida direito. Enfim, mudança brusca de temperatura também facilita a penetração desses agentes infecciosos no nosso organismo. Por isso que a gente precisa cuidar desses fatores. Teve um resfriado, tome a medicação certinha, procura um médico. Às vezes esses resfriados mais fortes, né? Então procure um médico, tome a medicação certinha para isso poder ser eliminado. Evitem lugares, as estações inverno, né? Que é muito frio. Quando está muito frio, procure se agasalhar, procure agasalhar o paciente, porque eles são mais suscetíveis, e até pela idade. O idoso ele já tem um sistema imunológico comprometido pela idade, porque é normal, ele já tem, né, um sistema imunológico mais fraquinho. Então, agasalhem o seu idoso, agasalhem o seu paciente no inverno. Meia no pé, blusa de frio, porque se ele ficar resfriado, a probabilidade dele contrair uma pneumonia é muito grande. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico, né? O doutor vai perguntar sobre os sintomas, vai pedir um raio-x de tórax, que é padrão, vai fazer uma ausculta pulmonar. Ele vai lá auscultar, né, com o esteto, o pulmãozinho do paciente. Ali ele já vai ver que vai estar totalmente comprometido, né? Que ele não vai escutar o barulho que ele precisa escutar. Então ele já vai ter o primeiro sinal de pneumonia, mais os sintomas e o raio-x de tórax. O raio-x de tórax de um paciente que tem pneumonia, ele é branco, né? Quando você tira o raio-x, aparece lá os dois pulmões, e o pulmão ele tem que estar escuro. Você tem que ver o pulmão, o contorno do pulmão, e ele tem que estar escuro. No paciente com pneumonia, ele vai estar branco, vai estar opaco aquela imagem. Isso significa que o pulmão ele está cheio de secreção. Então, é característico de pneumonia, tá? O tratamento, como é feito o tratamento? Ele é feito com antibióticos, basicamente com antibióticos. Depois que você entra no tratamento, de 3 a 4 dias, você já começa a ver uma melhora, e a gente só interna o paciente quando o paciente está com muita febre, a febre está muito alta, ou ele apresenta alguma alteração clínica, né, com algum comprometimento, como comprometimento dos rins, porque a pressão arterial está muito alta, muita dificuldade respiratória, porque tá com baixa oxigenação ali nos alvéolos, por causa que está muito cheio de secreção. Então, assim, o paciente ele só vai ser internado por isso, de pressão arterial muito alta, falta de ar muito grave e a febre muito alta. Ao contrário disso, ele consegue fazer o tratamento em casa com antibiótico, e de 3 a 4 dias ele já vai ter uma melhora bastante significativa, tá? Quais são as recomendações, então, para evitar a doença? Não beba, não fume exageradamente, observe as instruções. Parece bobo, mas a gente precisa observar as instruções de manutenção do ar-condicionado. Quanto à limpeza, né, fazer a limpeza periódica, porque além dele ressecar o ar, ele ainda pode propagar pela sujeira, pelo pó que junta ali, ele pode ainda propagar mais bactérias, mais vírus no ar. E aí a gente respira tudo aquilo. Então, observe as instruções de limpeza do ar-condicionado do fabricante, faça isso periodicamente. Não se exponha a mudanças bruscas de temperatura, né?
tá um dia muito chuvoso, muito frio, se não há necessidade de sair de casa, não saia. Geralmente idoso, tem os idosos aí que quer bater perna, né? E em dia que não é muito adequado. Então, procurem conversar com ele e procure mantê-los em casa. Aí o seu pacientezinho em casa, que é a melhor forma de evitar a contaminação, ok? A pneumonia normal, que é essa que eu acabei de explicar, ela não é infectante, ela não é transmissível, né? Ela não tem essa facilidade de ser transmissível. Então não precisem ficar com receio. Ah, eu vou pegar a pneumonia. Ela não tem essa facilidade de transmissão. A pneumonia que é causada pelo coronavírus, entrando no assunto, sim, porque é um outro vírus altamente infeccioso, como a gente tá podendo ver. Então são coisas diferentes, tá, gente? Não vamos confundir. Aí, a pneumonia normal, ela não é altamente infecciosa. Pode até ser que o paciente pegou uma bactéria que causou pneumonia e que com o contato ali ele até pode passar, mas isso é muito difícil, muito difícil. Agora, a bactéria do Covid, ela é altamente infecciosa. Então, são duas... Aliás, a bactéria não, esqueçam, o vírus, eu falei errado, né? O vírus que causa a pneumonia do Covid, ele é bastante infeccioso. Então, são duas situações diferentes, ok? Fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem no grupo e até a próxima aula. Obrigada, gente!